Ana, primeiro, né, como a gente fazer a diferença do que é algo comum de algo que pode acender um alerta em relação a esses movimentos repetitivos? Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. É interessante que tem algumas situações, tá, Renata, que levam a doenças sérias, enfim, e é preciso procurar tratamento e ajuda. Bom, eu começava aqui já com o nosso convidado, né, com o psiquiatra Felipe, para entender o que é que causa isso, né? Por exemplo, eu tenho um costume muito grande de mexer o pé várias vezes, não é? De mexer na espinha, no rosto, morder a bochecha. Isso para mim era comum no dia a dia, mas não é ansiedade, não é? Só que tem gente que é ainda mais sério. Então vamos conversar com ele aqui, é o Felipe Semente, ele é psiquiatra e também atua em medicina de família para saber, não é, o que causa esse comportamento repetitivo. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que causa, né, esse comportamento repetitivo nas pessoas assim e pode ocasionar algo mais sério? Bom dia. Bom dia. Esses movimentos repetitivos, eles são muito comuns, né? Então, geralmente as pessoas têm como peculiaridade ou como forma de lidar com a pressão, com a ansiedade, mas a gente tem que lembrar que nem tudo que a gente faz, geralmente vai resultar numa doença, né? Então, a linha do que é psiquiátrico, do que é psicológico, é muito tênue. Então, às vezes, a gente se confunde, a gente tem um tipo de comportamento que, às vezes, pode causar um sofrimento, pode causar algum dano, mas não necessariamente ele vai ser psiquiátrico. Então, a gente precisa realmente passar por uma avaliação, passar por um médico qualificado, passar por um terapeuta qualificado para poder avaliar se aquilo é realmente uma doença ou se é só um comportamento que a gente desenvolveu para lidar com esse tipo de ansiedade. Tem alguns aqui que eu costumo fazer, né? Não sei outras pessoas. Mas você me contou que tem gente que costuma arrancar o cabelo e comer o cabelo, é isso mesmo? Isso. Aí a gente, na parte médica, a gente tem de classificação de doença duas condições, né? Que é o cutucar da pele, que às vezes o pessoal começa, o paciente ele vai mexendo na pele a ponto de machucar, então pode causar lesões, pode causar abrir portas para infecções. E a outra condição é o que chama de tricotilomania, que é a parte de arrancar o cabelo. Então tem gente que começa a arrancar muito o cabelo, fica áreas, né, sem estar coberto por cabelo, que a gente chama de alopécia, e vai arrancando, e tem gente que tem o hábito também de comer. Então, esse cabelo ele não é digerido, ele vai se acumulando no estômago. Então, isso pode causar alguns danos e pode realmente ser bem complicado o tratamento. Para quem acha assim, é comum, então às vezes nem percebe, tem gente que não percebe o que está fazendo. Mas a partir deste momento, né, dessa conversa aqui, desse esclarecimento, se passar a observar, opa, peraí, por que eu mordo tanto minha bochecha? Por que eu arranco tanto o cabelo? Tem que procurar já um especialista no assunto. Isso. Toda aquela condição que a gente tenha que traga sofrimento, ou que traga algum dano, que a gente não consiga lidar bem com ela, é interessante a gente investigar. Então essa é sempre a regra de ouro. Se me causa dor, se me causa sofrimento, é interessante a gente procurar ajuda. Mas se a pessoa não perceber que causa dor para ela, e for alguém que perceba isso, está na mesma situação? Está na mesma situação, porque se as outras pessoas percebem, se tem algum quadro que está realmente causando algum tipo de transtorno, é interessante ser avaliado. Essa tua colocação a gente vê muito no caso de demência, porque o paciente demenciado ele não vai notar que ele está esquecendo das coisas. Então, geralmente são os familiares que levam. Às vezes a pessoa tem aquele hábito de ficar arrancando o cabelo, de ficar cutucando a pele, de ficar mordendo a bochecha, mas ela acha que aquilo ali é uma coisa normal, né, que é um jeito normal de lidar com a ansiedade que ela desenvolveu, mas só que não é só morder, às vezes causa lesão, às vezes sangra, às vezes machuca, às vezes você picota tanto a pele que começa a abrir buracos, e aí você começa a ter outras atitudes evitativas para não mostrar aquilo que causa vergonha, né? A pessoa rói unha demais, aí termina machucando os dedos, termina abrindo porta de infecção, aí não quer mais apertar a mão das pessoas, começa a arrancar muito o cabelo, fica numa área visível, geralmente arranca aqui ou da região pública, arranca de outro lugar que não dá para ver, mas às vezes arranca num local que é muito evidente, e a pessoa vai começar a usar toucas, chapéus, evitar contato com as outras pessoas, porque tem vergonha daquele hábito. Então isso traz muito sofrimento.
estão trazendo sofrimento, é interessante que a gente procure ajuda. Tem gente que rói tanto a unha que fica realmente ferido. Doutor, e agora, quais são as orientações, né, que vocês passam para essas situações? Né? Tem como evitar, tem como controlar essa ansiedade, tem como parar de arrancar cabelo, roer unha, ou só realmente com o acompanhamento médico? O interessante é a gente sempre procurar para saber se isso é uma condição médica ou uma condição psicológica, né? Porque a gente tem vários tipos de tratamento propostos, inclusive a gente pode sim entrar com medicação, mas geralmente a melhor resposta é com a terapia, né? Então a gente pode procurar um terapeuta, dizer que aquilo está incomodando e durante o acompanhamento ele é capacitado para avaliar se aquele caso precisa ou não da avaliação médica. É complicado, viu? Então você tem que estar atento a você, não é? Ao seu comportamento para evitar situações mais sérias mais na frente. No mais, o serviço de saúde, né, público oferece atendimento psicológico, né, e aí existe um encaminhamento para uma área psiquiátrica, mas só se houver necessidade, né? Isso, só se houver necessidade. Existem também técnicas e algumas coisas que a gente pode fazer para tentar controlar, né, esse tipo de comportamento. É interessante sempre fazer a avaliação do psicólogo, porque às vezes a pessoa desenvolve esses hábitos por conta de alguma condição pré-existente. Então, ele tem uma ansiedade que não é só a ansiedade normal que a gente tem, já é uma ansiedade generalizada, que ela codifica doença, já é uma depressão, já é outro um tipo de trauma, alguma coisa que você está tentando até causar uma dor física para compensar uma dor mental, que você não consegue expressar aquilo e você toma uma atitude de se machucar, de causar algum dano correspondente a outra área psiquiátrica, por exemplo. E para a gente desmistificar que uma pessoa que faz isso é porque não tem controle das próprias emoções, existe muito julgamento dos outros, né? Qualquer pessoa pode passar por isso, né, doutor Felipe? Qualquer pessoa. Aqui em Caruaru, por a gente ter a gente ser nordestino, né, tá na cidade do interior, a gente tem muito essa questão religiosa. E a coisa que a gente mais escuta isso é falta de Deus, isso é falta de oração, isso é falta do que fazer. A gente tem que lembrar que essas doenças acometem todo tipo de gente, independente de ter dinheiro, independente de religião. A gente tem casos, né, Padre Marcelo Rossi, por exemplo, uma pessoa mais próxima de Deus como um padre, por que ele teria depressão? Então não é falta de Deus, não é falta de oração. Então é muito importante lembrar sempre a regra de ouro. Tudo aquilo que causa dor e sofrimento, a gente precisa procurar ajuda, qualquer que seja a esfera. Pode ser mental, pode ser física. Está doendo, está incomodando, é interessante ser avaliado. Obrigada, doutor Felipe Semente, psiquiatra e também atua na área de medicina de família, conversando com a gente um pouquinho, Renata, e para quem nos acompanha no Manhã Cidade, sobre comportamentos repetitivos. Então, fiquem atentos aos seus comportamentos. Não quer dizer que você vai ficar de olho no comportamento do outro e dizer, procura um médico. Não. É com o cuidado, é um olhar diferenciado. Eu acho que o que você está fazendo com você não está te causando, não está te fazendo bem, tá? Tenta procurar aí uma ajuda, né? Porque você está se cutucando tanto, arrancando o cabelo, roendo as unhas. Vamos investigar isso. Questão de saúde, né? E de olhar para o próximo com amor, com cuidado. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. Que papo tão bacana. Obrigada também, doutor Felipe. E às vezes a gente fica assim na dúvida, será que você está vendo que o outro está em sofrimento e às vezes ele nem percebe que está em sofrimento, né? Então, quando a gente tem um olhar mais carinhoso, a gente se importa com o outro e a forma mais correta de agir é conversando, não é? Às vezes o outro não está tão disposto assim a ser acolhido e às vezes não é um problema dele, não é? É que se cria uma proteção que às vezes você não tem essa facilidade de ver que tem alguém preocupado com você e acolher aquilo ali, receber aquela informação, aquela conversa, aquela pergunta. E lembrem-se sempre, se alguém está conversando com você, é porque esse alguém se importa com você. Quando o outro não interfere em nada na vida da gente, se ele está em sofrimento, se ele não está, dane-se. É porque você não representa muita coisa para ele. Então, quando alguém chega junto para te dar um toque, claro que a gente tem pessoas, mas quando alguém chega junto para te dar um toque sobre algo, para te fazer refletir, não veja como crítica ou que alguém está querendo se meter na sua vida, veja como alguém que está preocupado com você. Porque quando a gente não liga para o outro, então tanto faz se o outro está bem, se não está, vida que segue. É verdade, né? E procure ajuda, como disse aí o doutor, né?
Não adianta você ficar sofrendo e por aí vai. Tá doendo, procura ajuda. 10h16 aqui na sua Rádio Cidade. Olha, vamos mudar de assunto, porque atenção que tem oportunidade de emprego sendo oferecida. Coletivo está selecionando profissionais para vagas de mecânico, eletricista e moleiro para caminhões e ônibus, carro grande. Os interessados devem procurar a Jéssica na recepção da Coletivo para entregar o currículo. Outras informações, vocês podem entrar em contato pelo telefone 37210505 ou pelo e-mail turismo